Mudança da escala 6 para 1 para 5 para 2. Quanto vai ser o custo disso para a empresa? Qual é o impacto real disso? Meu nome é Maurício Tinello, eu sou advogado, administrador de empresas, especialista em direito empresarial e o criador do método Brutalmente Simples. Vamos lá, gente. Quanto vai custar para a sua empresa essa mudança de escala? Qual é o impacto real dessa escala? Nós vamos ter dois tipos de custo, um custo direto e um custo indireto. Eu fiz aqui, o maior impacto vai ser em mão de obra, então eu fiz um exemplo, pegando uma empresa com 50 funcionários, trabalhando na escala 6 por 1, versus a mesma empresa trabalhando numa escala 5 por 2. Como que a gente calcula isso? 50 funcionários vezes 8 horas por dia, vezes 6 dias por semana, escala 6 por 1, nós temos 2.400 horas homens trabalhadas por semana. Se a gente pegar a escala 5 por 2, essas mesmos 50, o quantas horas eles conseguem trabalhar? Então vamos lá, 50 horas vezes 8 vezes 5, 2.000 horas homem trabalhada por semana. Qual é o gap? O gap é a diferença entre um e outro. Ou seja, se tem uma diferença aqui de 2.400 para 2.000, sobram 400. Esse é o gap. Você tem que cobrir 400 horas que você vai faltar com a mudança da escala. E como que a gente vai fazer isso? Bom, essa é a grande pergunta. Como que a gente cobre esse gap? Mas antes de responder a essa pergunta, a gente vai falar um pouquinho qual que é o custo real disso. Como eu havia dito logo no começo, a gente tem os diretos e os indiretos. Quais os setores mais impactados? A área de serviço. Por que a área de serviço é um dos mais impactados? Porque normalmente as empresas terceirizadoras elas vendem homem-hora. E é como a gente viu aqui, muda radicalmente. É lógico, tem empresas ou tem setores que trabalham com uma escala diferente. Exemplo, área de segurança. A área de segurança normalmente trabalha 12 por 36. Ou seja, ele trabalha um dia 12 horas, no outro dia ele descansa, depois trabalha 12 horas, no outro dia descansa, ininterruptamente, dessa forma. Mas você tem o terceirizador de limpeza, o terceirizador de manutenção, o terceirizador de jardins e vai. Esses terceirizadores trabalham normalmente na escala 6 por 1 ou 44 horas semanais. Quando você vira essa escala, você muda para 5 por 2, tem esse impacto que eu mostrei. Esse impacto, no nosso exemplo, 400 horas, numa empresa que tem 50 funcionários, isso representa um aumento de 10 funcionários para chegar no mesmo nível de atendimento. Ou seja, a empresa que tinha 50 funcionários, para ela ter o mesmo número de homens hora trabalhando, ela vai precisar ter 60 funcionários. Ela vai ter que aumentar 10, tá? E aí você olha para o comércio, similar à parte de serviço, a área de saúde, similar à parte de serviço também. Fábricas. A fábrica trabalha normalmente 6 por 1. Por quê? Porque ela tem maquinários trabalhando, ela precisa da tripulação trabalhando mais tempo. Quanto mais tempo trabalhando, mais produção eu tenho. Então a empresa normalmente, na área fabril, ela trabalha com 6 por 1. E normalmente na área de escritórios, na área administrativa, ela trabalha 5 por 2, já isso há muito tempo. Então o impacto em escritório, área administrativa, vai ser muito menor do que a gente tem hoje numa área fabril, que trabalha lá na escala 6 por 1 já há bastante tempo. A parte de turismo, restaurantes, bares, tudo isso tem um impacto grande, porque normalmente trabalham 7 dias e trabalham em vários horários, eles dependem dessa tabela ou dessa escala 6 por 1. E logística, a mesma coisa, a logística não para, principalmente agora, como aumentou o número de entregas, todo mundo faz compra online, tem as entregas, então o setor logístico é muito impactado com a mudança dessa escala. Aí o que a gente vê aqui? A gente olha qual é o impacto real? O impacto que eu mostrei aqui no cálculo são 20%. Então, os 50 trabalhadores, ele vai precisar de 60. Ele vai ter que crescer 20%. Isso tem um custo, tá? E aí, é lógico, vamos falar de duas coisas. Se a empresa quer manter o mesmo nível de serviço, fazendo da mesma forma que ela fazia, tem esse custo. Ou ela faz uma mudança. Vai depender da estratégia que a empresa tem para resolver esse problema da mudança da escala. Como que ela vai fechar essa equação? Ela vai ter que fazer algumas mudanças. Ou então ela espelha o que ela tem hoje e aí ela tem que aumentar 20%, pelo menos da força de trabalho que ela tem. Qual é o custo direto que você tem? Você tem folha de pagamento, ou seja, você vai contratar mais gente, vai aumentar sua folha de pagamento. Os encargos sociais, mais gente, o encargo INSS, que é pago, suportado pelo empregador, esse vai ser aumentado. O que é suportado pelo empregado, não, porque aumentou o empregado, ele também vai pagar. Benefícios, mais funcionários, você paga mais benefícios. Feriados, os feriados que normalmente a empresa que usa uma produção ininterrupta,
ela paga feriado. Então ela vai gastar mais, porque tem mais gente em feriado trabalhando. Horas extras, a mesma coisa. O DSR, descanso semanal remunerado, da mesma forma. E os custos indiretos? Terceiros. Normalmente uma empresa não trabalha só com os funcionários. Ela tem terceiros trabalhando também. Vai aumentar o custo do terceiro. Por quê? Porque ele não vai mais trabalhar no 6x1, ele vai trabalhar na 5x2 também, né? E aí o que acontece? Ele tem que, para cobrir esse gap, que é mais ou menos 14% em termos de grana, ele vai ter que aumentar isso, vai ter que repassar. Então você tem um custo indireto. Treinamento. Normalmente, quando você faz uma contratação, você vai contratar esses 10. Quando você vai colocar ele para trabalhar, você não coloca ele para trabalhar diretamente. Você tem que treinar, você tem que deixar apto para fazer. Existe aí uma curva de aprendizagem. E essa curva de aprendizagem vem de duas formas. Trabalhando diretamente na onde ele vai trabalhar, e uma parte tem que ser um treinamento dado, ou um treinamento formal, ou então um treinamento dado pelo encarregado, pelo supervisor, tudo mais. Então você tem aí o treinamento, a curva de aprendizagem, depois você tem equipamentos e EPIs. EPI todo mundo sabe o que é, né? Que é o equipamento de proteção individual. Dentro de uma fábrica, normalmente a pessoa trabalha com óculos, com protetor auricular, ela trabalha com capacete às vezes, com luva. Então ela tem uma série de equipamentos que você tem que fornecer, é obrigado a fornecer, você tem que pagar isso aí. Outros equipamentos, limpeza, material para limpeza, equipamentos para o trabalhador usar no que ele vai fazer, se aumentou o número de pessoas, vai aumentar o número de equipamentos para ele usar. Se ele trabalha cortando arame, ele vai ter que ter mais alicates ou mais morsas. Se ele trabalha soldando, ele vai ter que ter mais máquina de solda e tudo mais. Ainda falando de indiretos, você tem uniformes, você tem alimentação do trabalhador, você tem transporte desse trabalhador, é lógico, você vai falar, não, mas o cara vai trabalhar 6 dias, deixa de trabalhar 6 dias para trabalhar 5, ele vai diminuir um dia, mas vai aumentar o número de pessoas. Então, mais ou menos se compensam, mas não compensa totalmente, tá? A parte de transporte. Gestão de pessoas. A gente tem a impressão de que um aumento de pessoas não tem um impacto em gestão, tem um impacto de gestão. Para quem não conhece, e para quem é de recursos humanos sabe o que eu estou falando, que chama SPAN. O que é o SPAN? O SPAN é o número de pessoas que um encarregado, um supervisor, ou um chefe, ou um gerente consegue fazer a gestão. Então, vamos supor, quando você aumenta o número de pessoas, você tem que refazer esses cálculos e redistribuir as pessoas. Então, se você tem uma fábrica que é muito perigosa, o número do SPAN é menor. Então, em vez de você não pode ter um chefe com 10, com 20 pessoas, você tem que ter um chefe com 11, 12, porque ele consegue cuidar melhor dessas pessoas. Se é uma empresa mais tranquila, que o trabalho é totalmente repetitivo, você pode ter um SPAN maior, você pode ter um chefe cuidando de 30. Então vai depender muito do tipo de empresa. Então você tem essa parte de gestão de pessoas também impactada. Mais material de limpeza, você vai gastar mais papel higiênico, mais material de higiene, vestiário, vai ter que ter mais vestiário, mais armários, vestiário. Então você vê que o impacto indireto é grande também. E a adaptação? Como que a gente se adapta a tudo isso? Vai depender da estratégia. Eu vou falar no próximo vídeo como outros países fizeram para conseguir fechar essa equação. Aí você vai ver que cada um usou uma estratégia. Se você simplesmente quiser cortar horas, você vai ter que pegar e substituir e usar esse cálculo que eu estou falando. Se você pensar numa reengenharia, né, aí muda totalmente. Por quê? Você vai ter outro foco também. Outro foco de economizar horas, de ter um foco mais forte naquilo que é feito dentro da empresa. Você vai buscar situações em que você consegue reduzir o trabalho, automatizar. Então a estratégia muda tudo. Agora interessante, hoje 5 de junho, saiu uma pesquisa da Confederação Nacional das Indústrias, da CNI, e ela elencou nos próximos 5 anos o que o trabalhador espera, o que ele mais quer que aconteça nos próximos 5 anos. O mais interessante, primeira coisa, ele quer que o salário aumente. Segunda coisa que o trabalhador quer, ele quer ter garantia de emprego, ele quer segurança no emprego. Terceira coisa que o funcionário quer, ele quer crescer, ele quer saber qual vai ser o plano de carreira dele, ele quer crescer na carreira. E lá para o último lugar é que está a mudança de escala. Então, para você ver como funciona a cabeça do trabalhador e como que a indústria tem que estar preparada para isso, para fazer essa mudança, essa virada de chave, tá? Importante, a retenção e atração. Se uma empresa trabalha com uma forma mais estratégica, ela atrai mais funcionários, ela consegue reter mais funcionários. Isso é importante também para ajudar a fechar essa equação. A redução do turnover, né? O quanto esse funcionário vai estar feliz dentro da empresa, tudo isso ajuda a fechar essa equação. No próximo vídeo eu vou estar então falando como outros países fizeram para poder resolver esse problema da mudança de escala, né? E vocês vão ver que teve país que foi muito além da escala 5x2 e conseguiram trabalhar forte e sem prejuízo mudasse isso.